você precisa olhar a característica, está somando junto comigo as minhas forças? Está do meu lado? Ou está somando preocupação? Está subtraindo as minhas preocupações ou está subtraindo a minha alegria? Está dividindo comigo essa alegria? Está dividindo comigo a minha preocupação? Né? Porque às vezes a gente está preocupado, a pessoa chega e fala, não, conta comigo, eu vou orar com você. Olha, essa madrugada eu vou levantar e vou orar. Está dividindo a carga com você. Né? E a pessoa que multiplica. Então nós precisamos ver isso e colocar essas características. E é interessante que durante essa live, hoje, por incrível que pareça, né, a gente teve um monte de problema com o Facebook, com o Instagram. Então as pessoas que estão nos acompanhando, que hoje nem jeito de fazer pergunta, parece que não vai ter como fazer. Então a gente vai fazer o seguinte. Ó, já entrou no ar o Facebook, a equipe aí de... Não. Está no ar, Vinícius? Já confirmo. Já confirmo. Então, se você já está aí, você pode mandar a sua pergunta. Estamos no ar. Estamos no ar. Então, hoje teve uma série de atropelos. Mas glória a Deus. Né? Não vamos usar isso para diminuir a nossa alegria, para subtrair as nossas forças, para dividir o nosso entusiasmo. Né? Não vamos fazer isso. Então, é bom as pessoas que estão nos acompanhando começar a avaliar os comportamentos das pessoas. Porque às vezes está numa relação tóxica e não está percebendo. E é interessante, isso aqui é igualzinho aquela história do senhor de 80 anos que foi no médico, ele estava surdo, foi no médico e botou um aparelho que ninguém percebia. E aí, esse senhor um dia, depois de 3 meses que estava usando o aparelho, voltou no médico, o médico falou assim, e aí? Ué, estou ouvindo tudo. Família, o que achou? Na minha família não sabe, mas eu já mudei o testamento 3 vezes. Então é mais ou menos isso. Se você começar a avaliar, você vai começar, o Instagram também está no ar, olha só, vamos multiplicar essa alegria. Pode mandar as perguntas aí, pode mandar as perguntas no 3798802 9256. Agora é hora de eu esquecer. Pronto. Pode mandar no nosso WhatsApp as perguntas e a sua participação. Então, a gente precisa usar essas características, Alan, para a gente avaliar a qualidade das relações que a gente tem. Porque tem muita gente adoecendo e sendo adoecida por colegas, por familiares, por marido, por mulher, por filhos, por pais. Tem gente sendo adoecido por isso. Então a gente precisa entender e cuidar da nossa saúde, né? Olhando essas características. Bom, e por que às vezes nós não percebemos, as pessoas não percebem que estão vivendo num relacionamento que é tóxico, por assim dizer? Primeiro, porque nós somos extremamente românticos, né, Alan? Esperançosos. A gente sempre pensa o seguinte, essa pessoa vai mudar. Então, às vezes, as pessoas não querem acreditar. Se um colega chegar para o outro do trabalho e falar assim, ó, cuidado com o fulano de tal. Aí você pensa assim, principalmente quando você é novo na empresa, né? Você chega novo no ambiente de trabalho, já existem algumas figurinhas marcadas. Então você nunca sabe, no início, em quem você deve confiar. Você nunca sabe. E aí você acaba fazendo o quê? Você acaba meio que pisando em ovos. Então as pessoas, normalmente, elas não percebem porque elas têm esperança de mudança. Na relação conjugal isso é muito comum. A pessoa tem esperança que o cônjuge vai estar mudando. Depois, a pessoa manipulada, às vezes ela apresenta uma autoestima muito baixa. E aí, com a autoestima baixa, ela vai pensar o seguinte, eu não mereço mais do que isso. Aí ela se contenta com aquela pessoa que é uma pessoa tóxica. Ela acha que ela não tem condições de escolher amigos. E é interessante a gente parar para pensar isso, né? Eu posso escolher os meus amigos. Irmão a gente não escolhe, pai a gente não escolhe, mãe a gente não escolhe, filho a gente não escolhe, amigos a gente pode escolher. Colegas de trabalho a gente pode escolher também. Entrei na empresa, eu percebi que o ambiente é altamente tóxico
e eu não quero adoecer, meus amigos, muito obrigado, foi um prazer, mas eu estou de sair. Né? A gente precisa ter essa autonomia. E nós frequentemente não percebemos que muitas pessoas caem em chantagem. Aquele tóxico profissional, muitas vezes ele é um chantagista. E ele usa, ele manipula, ele humilha, ele faz a pessoa se sentir incapaz, ele faz a pessoa se sentir, muitas vezes, uma pessoa não merecedora do ambiente, do lar que ela tem, do casamento que ela tem. E aí a gente entra no abuso, né? E aí a pessoa, quando ela menos percebe, ela já está lá no refém, usando a palavra de novo. E outra coisa, medo da solidão. Nós precisamos entender, gente, precisamos entender o seguinte: olha, nós temos recursos naturais, recursos que Deus nos deu para nós convivermos com as pessoas, para nós colocarmos as nossas posições. Nós temos condição de ter amigos. Nós precisamos investir nesse autoconhecimento e ter convicção das qualidades que nós temos, daquilo que nós oferecemos de bom para as pessoas. É claro que ninguém é obrigado a ser amigo nosso. Entretanto, ninguém também precisa fazer o favor de ser amigo nosso. Né? Então a gente precisa entender isso. Se houve o rompimento com alguém, escuta, eu posso ter outro amigo. E eu não preciso pensar que eu vou morrer de solidão e ficar vivendo desse jeito. Medo das consequências de deixar a pessoa. Né? Vamos pensar numa relação conjugal. É claro que o cristão, ele enxerga isso com outros olhos. O cristão enxerga com outros olhos. Se a gente for olhar aí na sociedade, a sociedade diria o seguinte: escuta, está dando errado, parte para outra. Né? O cristão, ele sabe que todo mundo é restaurável. Então, se eu casei com uma pessoa tóxica, como cristão, eu preciso trabalhar para que essa pessoa passe por um processo de transformação. Eu preciso ter fé que Deus é capaz de mudar essa pessoa e transformar essa pessoa. Eu preciso ter fé disso aí, ué. E quando a gente tem fé nisso aí, a gente vai trabalhar e Deus vai mudar essa pessoa. Então, o cristão, o cônjuge, deixa eu te falar um negócio. Até que ponto você paga um preço para a mudança do seu cônjuge? Porque às vezes a pessoa chega na terapia de casal e fala: mas o meu marido não quer mudar, o meu marido é isso. O que você já fez para ele mudar? Mas a minha mulher é isso, é aquilo. O que você já fez para ela mudar? Ele acaba comigo, ela acaba comigo. Que preço? Esse negócio de pagar preço é um negócio que eu não gosto muito de usar o termo, não, porque quem pagou preço foi Jesus, né? A gente faz um esforçozinho, mas preço, quem pagou foi Jesus. Mas eu quero dizer o seguinte: qual esforço você já fez para Deus transformar o seu cônjuge? Você fala assim: escuta, Deus, eu estou com uma mulher que ela me consome as minhas energias. Se consumisse a minha banha, maravilha, mas ela consome as energias. Eu estou com um marido que me consome. O que eu posso fazer, Deus? Tem misericórdia, transforma esse meu cônjuge. Então, se a gente precisa tomar atitude. Agora, tem pessoas que às vezes assentam e não tomam uma atitude diante de Deus. Eu falo para Deus muitas coisas que ninguém sabe. Nem a minha mulher sabe, nem meus filhos sabem. Mas eu chego e falo para Deus. É coisa minha e dele. Não é? Então a gente precisa ter isso. Ter essa confiança. Deus está me ouvindo. Deus conhece a minha queixa. Então eu preciso entender. Se, de repente, o meu cônjuge, que é abusivo, que é tóxico, fala: eu não quero mudar e parta para outra, ou alguma coisa assim, e eu não quero pagar o preço, a gente precisa entender o seguinte: todas as decisões nossas geram uma consequência. É evidente que vão gerar uma consequência. Se alguém rompe um relacionamento, ele vai pagar, ele vai passar por um momento de luto, vai passar por essa fase de luto, ele vai ter que seguir, se refazer sozinho. Isso tudo tem as suas dificuldades. E a pessoa tem que estar preparada para isso.
Bom, a gente sabe que existe uma diferença, um pouquinho mais pra frente, a gente falar sobre relacionamentos que são tóxicos e relacionamentos que são abusivos. A gente até fez uma live sobre abuso, né? A gente frisou bastante sobre o abuso. Então a gente vai fazer um paralelo aqui em algumas situações, professor Gessino. Aí você vai me explicar como que seria a reação de uma pessoa saudável, de uma pessoa tóxica e de uma pessoa abusiva em alguns temas, como ciúme, resolução de problemas, questão do trabalho. Isso a gente vai fazendo esse paralelo aí para a gente poder ver como que seria a relação dentro desses sentidos. Vamos falar primeiramente de ciúme, né? Como que uma pessoa saudável age diante do ciúme, como que uma pessoa tóxica, uma relação tóxica, melhor dizendo, acerca do ciúme e uma relação abusiva acerca do ciúme. Tá, primeiro vamos pensar o ciúme para um casal saudável. Eu estou falando casal, mas o ciúme também numa relação de amizade. O ciúme acontece muito em empresa, né? O ciúme na relação do colega com a chefia dele. Então sempre tem um ciúme de um colega, tem ciúme do outro colega porque acha que é melhor tratar. Numa relação saudável, o ciúme é tratado como algo comum, mas dentro da conceituação que a Bíblia nos mostra do que é o ciúme bíblico, ou que a Bíblia fala do ciúme, ele é tratado como o zelo que a pessoa tem pela outra. Então se eu tenho ciúme, quer dizer o seguinte, eu não quero que essa pessoa caia numa situação de risco. Então eu vou cuidar para evitar que ela entre nisso aí. Não vou investigar, não vou ficar em cima, né? O ciúme, ele é tratado dessa forma, de forma natural. A pessoa chega e fala com ela, por que você está fazendo isso? O que aconteceu? Por que você tomou essa atitude? Sem alterar voz, sem mais nada, só isso. Numa relação tóxica, o ciúme, a pessoa ela está demonstrando, entre aspas, o quanto que ela valoriza o outro, parece ser isso, mas ela quer justificar esse sentimento através do controle da vida. Então ela quer controlar a pessoa. Aí ela chega e diz, o que você está? O que vocês conversaram? Por que vocês passaram em tal lugar? Ela intoxica a pessoa, ela evita fazer com que a pessoa respire um ar normal. Olha só, o saudável não. O saudável pode perguntar, você estava com quem? Eu fui lá com o fulano de tal. O tóxico vai fazer, mas por que você estava com ele? O que você vai fazer com ele? O que você estava conversando? Já é uma coisa mais agressiva, já é uma coisa que vai colocando a outra pessoa, controlando a vida dela, de forma sutil, mas vai tentando controlar a vida dela. Esse é o tóxico. Agora, o abusivo, ele já pega essa pessoa e coloca sobre ela a responsabilidade de tudo que vai dar errado e vai proibir ela de certos comportamentos. Eu não quero que você vá lá e ameaça. O abusivo, ele vai ameaçar e ele tem essa pessoa não como uma pessoa com quem ele se relaciona. Ele tem essa pessoa como algo. Não é alguém, é algo. Ele tem uma posse. Ele acha que ele tem essa posse, né? E ele começa a duvidar de todo mundo. Não quer que você converse com o fulano tal, não, porque ele é isso. Aí ele já começa a criar fantasmas. E ele vai duvidar de todas as atitudes dessa pessoa e acha que tem alguém que está tirando proveito daquilo ali. Ele vai ter crises de raiva, ele vai tornar agressivo fisicamente, agressivo verbalmente. O abusivo, ele vai ameaçar a pessoa de forma completa. E se a gente for falar agora de temas, por exemplo, resolvendo discussões, conflitos, como que seria a diferença das reações de um relacionamento saudável, tóxico e abusivo? Aí nós vamos voltar nos conflitos no âmbito geral. Aí você tem conflito relacionamento pais e filhos, você tem conflito relacionamentos conjugais, você tem conflito de relação com vizinhos. Olha como é que as relações podem ser tóxicas, né? Você tem um vizinho que ele abusa de um som, por exemplo, né? Você tem os conflitos profissionais e os conflitos conjugais. Na relação saudável, o conflito, ele é o quê? Uma divergência de ideias. Relação saudável, o conflito é uma divergência de ideias.
Eu penso de um jeito e a outra pessoa está pensando de outra forma. Eu vou expor a minha linha de raciocínio e vou deixar a pessoa expor a linha de raciocínio dela. E aí a gente vai chegar a um melhor termo. Esse é um conflito tratado numa relação saudável. Na relação tóxica, as discussões elas serão sempre constantes. Aí não é tratar o conflito, o objeto do conflito. Ali começa levando para o lado pessoal. Levando para o lado pessoal. E aí a pessoa pega o que a outra pessoa disse, torna como algo pessoal, guarda rancor, às vezes faz comentários maldosos sobre o outro, né? Às vezes expõe o outro para familiares, expõe o outro para os amigos, mesmo estando consciente da situação. A relação tóxica, ela trata de forma envenenada o conflito. E o tóxico, ele envenena o processo. Esse é o problema, né? Na relação abusiva, a pessoa que é tóxica, ela nunca vai admitir que está errado. Para ela, sempre quem está errado é o outro. E ela sempre será aquela pessoa violenta. Quando ela é confrontada, quando ela é questionada, ela vai reagir de forma violenta. E ela sempre vai tentar manipular psicologicamente o outro, né? Então essas aí são, na questão de conflito, são as principais diferenças delas. Bom, e a gente falando agora um pouco mais sobre o âmbito profissional, no trabalho, como que seriam essas reações, professor Gessim? No trabalho, as pessoas se respeitam na relação saudável. Então, na relação saudável, eu chego para uma empresa e eu tenho, porque existe, John Maxwell, ele escreveu um livro muito interessante chamado Liderança 360 Graus. Na Liderança 360 Graus, ele mostra o seguinte, que nós temos relações na verticalidade, né? Então eu tenho uma liderança intermediária, eu estou aqui, eu tenho uma relação com os meus superiores e tenho uma relação com os meus subordinados. Eu tenho uma relação com os meus pares, que são de lados e de frente, que são pessoas que dentro da carreira estão no mesmo nível hierárquico que o meu. São pessoas de departamentos que têm a mesma importância no organograma da empresa. Então eu tenho lá, eu estou liderando o departamento X e você lidera o departamento Y. Na nossa relação, numa relação saudável, eu sei que você já tem uma história. Eu sei que você tem a sua formação e eu vou respeitar essa carreira sua. Se nós temos uma reunião de líderes, uma reunião de coordenadores de departamento, eu simplesmente consigo participar dessa reunião, ouvindo o que você tem a dizer, ponderando o que você tem a dizer, dentro daquilo que você tem de formação, né? E aí, cada um vai crescer a sua respectiva carreira. Normal, tá? Um desenvolvimento normal, porque a relação é saudável. Na relação tóxica, o que vai acontecer? Eu vou tentar aparecer mais do que você. Colocar em dúvida a sua capacidade de trabalho. Eu vou colocar em dúvida a sua produtividade no departamento. Eu vou colocar em dúvida a competência do meu colega, eu vou criar intrigas, né? Eu vou fazer com que o ambiente de trabalho seja um ambiente pesado. Relação tóxica é um relacionamento do trabalho, é um ambiente onde as pessoas elas não conseguem respirar o ar, porque ficou muito pesado. E na relação abusiva, na questão do trabalho, as pessoas, eu vou passar a perna nele, eu vou dar o golpe nele, vou puxar o tapete dele, eu vou fazer isso. É abusivo e muitas vezes usa-se de engano, usa-se de mentira, dando prejuízo para aquela pessoa. Essas são as principais diferenças. Né? Para a gente poder separar, igual a gente comentou no início dessas reações que a gente estava falando, qual que é a diferença então entre uma relação tóxica e uma relação abusiva? Primeiro, toda relação abusiva é tóxica.
Né? Para o pessoal gravar. Toda relação abusiva, ela é tóxica, porque ela está trazendo um envenenamento no processo. Nem toda relação tóxica é abusiva. A relação, elas podem evoluir da toxicidade para a abusividade. Então, só que na relação abusiva, ela é passível de penalidade. Porque entra um assédio moral, por exemplo, né? Então é mais fácil. E às vezes fica no nível da relação tóxica, porque às vezes a pessoa não quer entrar num âmbito de ser penalizado, por exemplo, mas ela vai tirando o ar do outro. Vai tirando o ar do outro até que o outro desista. Até que aquele que foi envolvido na relação tóxica, ele joga a toalha. Ele fala, não dá para trabalhar aqui, eu não quero trabalhar mais, muito obrigado. Ou, eu não consigo mais viver essa amizade, não consigo mais viver esse casamento, porque o ar foi tirado. Não foi abusivo para não dar na cara, mas foi tóxico, é como se fosse envenenando aos pouquinhos. Bom, para a gente voltar um pouquinho sobre o ambiente de trabalho e a gente ampliar um pouquinho o que a gente falou acerca de relacionamentos tóxicos no ambiente de trabalho, como que a gente consegue perceber que aquela parte dos colegas, a parte profissional, começou a se tornar um ambiente tóxico? Olha, eu acho que um horário de café é um horário muito bom, sabe? Para descobrir. Para descobrir o horário de café, ou as empresas grandes que você vai lá, tem um toalete com diversas cabines, sem mais fecha, levantar os pés, você está no vaso e levantar os pés. Porque normalmente vem todos os colegas e aí você ouvia alguma coisinha, mas, brincadeiras à parte, muitas vezes esse relacionamento ele demonstra essa toxicidade nas entrelinhas, nas mensagens subliminares, nos comentários maldosos, nas falas de dupla interpretação. A gente tem que estar muito atento e muitas vezes nós somos muito simples. A gente acredita que por a gente não ter coragem de fazer as coisas com os outros também não terão coragem de fazer com a gente. E daí a gente se engana muito, né? Porque nem sempre as pessoas têm esse mesmo coração que a gente tem. Nem sempre as pessoas têm. Então vamos pensar. Mensagens transmitidas com um grau de agressividade. Pode ser uma tentativa de colocar toxicidade. Tentativa de diminuir o valor da pessoa. Né? Há empresas que elas premiam os funcionários que alcançam certos resultados, as empresas que fazem isso, e aí muitas vezes, quando você recebe, você pode avaliar pelos e-mails que você está recebendo de congratulação, né? Oh, fiquei muito feliz pelo reconhecimento da sua pessoa e tal. E isso a gente começa a avaliar quem ficou feliz com a gente e quem não ficou, né? E essa minimização de reconhecimento pode ser um grande sinal. O ambiente de trabalho, ele é um ambiente que ele pode ser altamente perigoso. Então a gente precisa saber. E às vezes você ser elogiado por um diretor perto do seu gerente, isso pode representar um risco. Pode representar um alto risco. É melhor às vezes nem ser elogiado, porque o gerente começa a ficar de olho, né? Pode ser o meu possível substituto. Então a gente tem que ter muita sabedoria. A Bíblia ensina a gente a ter sabedoria. A gente precisa pedir a Deus, Deus me dê sabedoria para eu conviver, para eu entrar nesse ambiente, para eu sobreviver nesse ambiente. E muitas pessoas não fazem isso. A oração, a Bíblia diz que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Lá está num contexto, mas nós podemos colocar em diversos contextos isso aí. A oração do cristão,
ela é uma arma poderosa que o cristão tem. Chegou numa empresa, você vai trabalhar num departamento que você vai ter 20, 30 colegas. Você começar a orar para Deus, me protege aqui, porque eu não sei o que eles pensam de mim, né? Então me ajuda a agir com sabedoria com cada deles. Me ajuda a ser sábio. Deus vai nos ensinando, e aí, quem sabe, é purificador daquele ambiente. É interessante que o crente, quando ele chega numa empresa, ele precisa levar aquela mensagem: você é sal da terra, você é luz do mundo. Então o crente, quando ele chega, ele tem que perguntar para Deus: Deus, como é que eu posso purificar esse ambiente aqui? Existe em algumas empresas um quadro escrito assim: oração de purificação do ambiente. Mas o crente não precisa de repetir aquela oração. Ele chega e fala: Deus, eu quero fazer fluir, Senhor, aqui um sentimento agradável. Eu quero que esse ambiente seja mais leve. Eu quero que aqui seja um ambiente bom de se trabalhar. E eu sou teu servo. Então, eu vou fazer isso. E o crente pode fazer isso no seu local de trabalho. Bom, e saindo um pouquinho do âmbito profissional, com relação à família, relacionamentos amorosos, em outros âmbitos, como que a gente consegue, né, identificar que existem que esse relacionamento que a gente está vivendo é tóxico? Primeiro, a gente faz a leitura de ambiente, né? Nós somos péssimos em leitura ambiental. Nós reclamamos muitas vezes, mas a gente para fazer uma leitura de ações e aí parece que a gente só tem isso para falar, mas a gente sempre fala da inteligência emocional. Quem tem inteligência emocional evoluída chega no ambiente, começa a conviver com as pessoas, essa pessoa começa a avaliar, a analisar como que as pessoas reagem a determinadas circunstâncias. E às vezes no ambiente familiar, muitas discussões, conflitos por bobagens. E às vezes uma coisinha torna-se uma discussão infindável por bobagem. Falta de sabedoria, falta de leitura, falta de leitura ambiental, falta do ambiente, falta de avaliar, de inteligência emocional e avaliar esse ambiente. Então, se o ambiente está assim, a gente vai começar a pensar se não está caminhando para ser tóxico. O posto de vítima é constantemente ocupado por uma pessoa. No ambiente tóxico você vai achar porque na família, isso parece-me que está na psicanálise, há uma figura chamada bode expiatório. E essa figura do bode expiatório tem o mesmo sentido, que é o sentido que a gente dá, aí de um modo geral. E o bode expiatório na família é aquela pessoa, tudo deu errado na família, ele assume a culpa. Ou é dado a ele aquela culpa. E muitas vezes ele já incorpora e ele já recebe aquilo. E ele já usa aquilo em vítima. Né? Tem uma questão de vítima. E isso o ambiente está tóxico. Porque vamos pensar o seguinte: se eu tenho a minha casa com 4 pessoas morando ali dentro, não precisa de ninguém ser vítima. É autônomo. Todo mundo é cognitivamente bem resolvido. Todo mundo sabe fazer leitura das coisas. No ambiente tóxico, parece que tem alguém que não está enxergando o que está acontecendo. Então a pessoa faz, espera aqui, porque tem vezes, eu costumo dizer o seguinte: as pessoas às vezes caem igual um pato nas armadilhas do diabo. As coisas estão indo bem, de repente aparece um negócio, a pessoa te engana. O cão tem uma participação nisso aqui, ué. O cão jogou um negócio aqui e nós todos fomos lá e de repente aquele ambiente que deveria ser um ambiente leve, gostoso, tornou-se um ambiente pesado. Vai dormir todo mundo com aquela carga pesada nos ombros. Ficou tóxico, né? O enfrentamento tende a deixar feridas, então sempre haverá alguém ferido, o ambiente ficou tóxico. A gente precisa entender a quem eu estou ferindo,
ou quem está me ferindo. Por que estamos sendo feridos? Tá? Não há reciprocidade da relação, não há ganha-ganha, é sempre ganha-perde. Uma pessoa está sempre ganhando e uma pessoa tem que perder necessariamente. No ambiente tóxico, não tem o ganha-ganha. Sempre alguém tem que perder para o outro ganhar. E no ambiente que Deus preparou, não existe isso. Todo mundo pode ganhar. Principalmente na família, né? Família, todo mundo deveria ganhar. A empatia é algo pouco comum. Ninguém se coloca no lugar do outro. Então, basicamente, você faz essa leitura, esse apanhado, aí você vai entender e vai concluir se o ambiente está tóxico ou não. Bom, temos algumas participações aqui, professor Jacim, porque vai até dar outra pergunta que a gente já iria fazer, né? Pergunta da Silmar. Meu namoro faz mais mal do que bem. Os bons momentos que, com o tempo, o desgaste me levará a não suportar mais, é até a pergunta que a gente ia fazer agora, professor Jacim. Vale a pena viver um relacionamento tóxico? E ele colocou aí numa ordem, faz mais mal do que bem. Mas os momentos vale a pena. Então, tem que ver o que é esse momento que vale a pena. Se é um momento passageiro, não é? Vamos pensar numa relação conjugal. Ó, eu vivo em pé, mas nós temos uma relação sexual prazerosa. Escuta, e no dia que essa relação sexual se tornar mais escassa, como é que vai ser? Então a gente tem que ver o seguinte: o que é passageiro e o que é perene. Perene é aquilo que é prolongado. Tem coisa que é muito, é alegria fugaz. Então não vale a pena por causa disso. Né? Agora, se os fundamentos são fundamentos saudáveis, são fundamentos que não, vale a pena por causa disso. Nós conquistamos isso. Porque toda relação, ela passa, em alguns momentos, por um desgaste ou outro. A maturidade vai fazer o quê? A maturidade vai olhar essa relação e vai falar assim, não dá, isso aqui não está valendo a pena. Isso é um olhar maduro. Você tem esse olhar maduro, está bacana. Bom, alguns comentários. A Vilmar, parabéns sempre com assuntos de... A Vilmar é uma amicíssima. Abração, Vilmar, para você, para Fabiano, para Lívia. Deus abençoe vocês. Uma grande amiga e ex-colega de trabalho. O Vinícius. Eu tinha uma gerente altamente tóxica. Não apoiava as ações para minha equipe e mais atrapalhava os processos para que eu não alcançasse melhores resultados. Quando vi que a perseguição também era devido a eu ser cristão, eu orei ao Senhor e em poucas semanas ela foi demitida. Nós temos que entender o seguinte, há pessoas que elas não querem o crescimento dos outros, na verdade, né? E na vida, infelizmente, nós temos muito isso, né? Porque às vezes a pessoa já bateu com a cabeça no teto, ela pensa assim, eu não vou subir mais do que isso. E aí ela vê alguém que o elevador do outro lado está subindo, e tem mais andares, e vai passar por ela, então essa pessoa vai promover algum tipo de boicote, né? Então a gente precisa entender isso, que é possível isso acontecer na empresa. O que a gente tem que fazer? Como é que a gente responde a isso? A gente responde a isso com competência, mostrando resultados. A gente mostra resultados porque contra fatos não há argumentos. Uma empresa inteligente, uma gestão inteligente, vai perceber em algum momento, escuta, que tem alguém muito bom profissionalmente que está ficando para trás. Uma gestão inteligente vai fazer isso. Né? Bom, para a gente ir para as nossas considerações finais, como superar o trauma de um relacionamento tóxico? Vamos lá. Olha, é bom a gente pensar, primeiro, o seguinte, que tudo está nas nossas mãos. Você torna-se vítima de uma relação tóxica porque você permitiu. Então, em última análise, somos nós que permitimos que abusem de nós, que hajam com maldade conosco. Se nós levantarmos a voz no sentido de dizer, olha,
isso eu não aceito. Se eu me posiciono, eu vou impedir que as pessoas ultrapassem aquilo ali. Eu estabeleço um limite. Mas não, espera aqui, só até aqui. Eu te respeito, mas você ultrapassou o seu limite. Isso aqui agora é comigo. Deixa isso comigo. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer uma análise das relações e, se for o caso, admitir. Não, estou vivendo uma relação tóxica. Com quem? Com meu marido, com minha mulher, com os meus filhos, com meu patrão, com o meu vizinho. Estou vivendo uma relação tóxica. Segundo, pare de acreditar que esse relacionamento é tudo que você tem. Não é tudo que você tem. Você tem capacidade de diversos outros relacionamentos. Você pode iniciar, você pode recomeçar diversos outros relacionamentos. Então, você não sabe do potencial delas. Todo mundo é potencialmente pessoa de sucesso. Você que está me vendo aí, você potencialmente é uma pessoa de sucesso. Mas você tem que pegar esse potencial que você tem e jogar ele para fora. Fala assim, escuta, eu quero viver essa pessoa de sucesso. O potencial está dentro de você. Primeiro, terceiro lugar, vá para o processo de desintoxicação. Comece a avaliar a sua postura e comece a estabelecer as suas regras. Comece a estabelecer os seus limites. Né? Comece a alertar a pessoa e dizer para ela, escuta, eu não vou aceitar isso mais. Essa nossa relação está sendo assim e eu não vou aceitar isso mais. Comece a fazer terapia para que você tenha a convicção, das decisões que você está tomando. E eu tenho um paciente que é um senhor, que ele tem mais de 50, ele não é de Divinópolis. E ele começou a fazer terapia, ele falou assim, olha, tem um parente meu que cometeu um negócio contra meu pai há tantos anos atrás, tipo assim, 25 anos, e eu odeio ele, não perdoo ele. E eu falei, ele uma pessoa parente. Até que eu falei, tio, não, parente. Ele não quis dizer que era tio. Aí a gente começa a conversar, nós estamos na terceira ou na quarta, acho que terceira sessão. Ele falou assim, rapaz, você acredita que eu já encontrei com ele diversas vezes na rua e eu não sinto mais aquilo que eu sentia antes. Então a pessoa, quando ela percebe que tudo parte é dela, tudo parte é de mim, porque ele estava carregando aquela pessoa dentro dele. Quando ele percebe, eu preciso perdoar essa pessoa, eu preciso perdoar. Quando ele perdoa, ele libera aquela pessoa e aquilo sai dentro dele. Então aí a gente vê o poder do perdão na desintoxicação também. Perdoa e libera, deixa a pessoa seguir a vida dela. Em quarto lugar, invista no seu crescimento pessoal. Porque quando você cresce, você começa a ter a sua autoestima melhorada. Quando você cresce, você percebe que você atrai pessoas. Você atrai pessoas. E atrai pessoas boas. Então a gente precisa parar de vez em quando e pensar assim, que tipo de gente que eu estou atraindo? Porque aquelas pessoas que nós falamos no domingo, na live passada, que falou assim, fulano tal tem um dedo podre. Foi na live passada. Tem pessoas que falam assim, gente, eu estou atraindo só gente ruim. Então comece a pensar, por que eu estou atraindo gente ruim? Será que a minha convivência, né, diz que quem acompanha porco vive de farelo. Então você precisa também entender o seguinte, será que a minha convivência, eu estou achando que isso é normal? Não é normal você atrair só gente tóxica. Você tem capacidade de atrair gente boa. Amizades boas. A gente falou na Vilmar aqui, e a Vilmar é uma pessoa que, eu acho que a Vilmar foi na minha casa uma vez, eu nunca fui na casa dela, mas quando a amizade é boa, você não precisa estar na casa. A gente já foi na casa dela, mas não são amigos que a gente está 15 dias, fui na casa da Vilmar e do Fabiano. Mas quando a amizade é boa, o que acontece? Você não precisa estar na casa da pessoa. Aquela amizade persiste, você encontra, você tem prazer de encontrar, você tem alegria de ver a pessoa. Então você precisa atrair esse tipo de gente que agrega para você alguma coisa. Né? Então, quando eu cresço,
eu começo a atrair pessoas que também estão crescendo. E isso é maravilhoso. Bom, antes do senhor nos despedir com a oração, muito obrigado pela sua participação. Hoje nós tivemos aqui alguns transtornos com a live pelo Facebook, pelo Instagram, mas graças a Deus deu tudo certo. E falamos sobre o tema de relacionamentos tóxicos. Então, se você não conseguiu assistir até o final, volta aí, assiste novamente, compartilhe nas suas redes sociais, mande aí para os seus amigos, talvez tenha alguém que está precisando ouvir essa mensagem para ser de uma forma. Não esqueça de seguir-nos nas nossas redes sociais. Pastor Jacinto, nos despeça com a oração em nome de Jesus. Vamos orar. Eu quero também agradecer a todos. Se alguém teve algum problema no início da live no Facebook, ela vai estar completa, né, Vinícius? Ela vai estar completa no canal do YouTube, Facebook também. no Facebook também, da AD Semeando Paz, tá? Ela vai estar lá completinha, se você ter problema. Eu quero te dizer que Deus, Ele quer refrigerar as suas relações. Você pode ter amigos bons, colegas bons, e Deus, Ele te ajuda e te abençoa nesse aspecto, tá? Então, seja mais seletivo. Fale com Deus. Deus, eu quero gente boa do meu lado. Tem tanta gente boa, eu quero gente boa do meu lado. Se eu puder ajudar aquelas pessoas que são tóxicas para elas melhorarem, eu devo fazer isso porque eu estou fazendo uma caridade. Eu vou trabalhar essa pessoa e chegar para ela e dizer, escuta, você precisa mudar. Você está afastando gente de você. Isso aí também é uma ação nossa, que pode ser uma ação que vai melhorar a vida dos outros, né? De repente o tóxico deixa de ser tóxico por causa da minha influência positiva. Eu quero orar por você e por sua família. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar você e a sua casa. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse momento que nós passamos falando desse assunto, pelas pessoas que participaram conosco, pelas pessoas que nos assistiram, que nos assistirão. Ó Pai, abençoe essas famílias, abençoe a vida profissional, abençoe as relações de cada um deles, Deus. Dá sabedoria, tire cada um da servidão, da relação tóxica e dê relacionamentos saudáveis para todos eles, Pai. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Vai ser segunda de novo? Segunda. Você está bem em dúvida. Nós vamos fazer o contato. Vai ser na próxima segunda, às 20 horas. Deus te abençoe e até segunda. Um forte abraço para todos. Jesus, Deus abençoe.